Bom dia, bom dia. Bom dia. Sou Elizabeth Reis, eu sou da Frente Consultoria de Saúde. Aqui meu braço direito, esquerdo, as pernas de vocês, a Kelly, Cristine. Nós somos de Brasília, a nossa corretora fica lá. Ontem eu fui muito impactada pela Gisele, obrigada por tudo. E eu ia começar falando da empresa. Posso me apresentar rapidamente? Eu tenho pouco tempo, né, presidente? Então eu vou falar rapidinho, mas como eu ia começar falando da Fênix, eu acho que depois de ontem, ouvindo algumas histórias, algumas autoridades aqui, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para que vocês saibam também quem eu sou e como foi que surgiu a questão da Fênix, né? Bom, como disse, sou Elizabeth Reis, eu vim para Brasília com 15 anos, na minha família somos 5 meninas, 5 mulheres, né? E aí eu sou do Tocantins, mas meu pai é do interior da Bahia, nós morávamos lá. E não tinha outra alternativa, já que minha família é uma família muito humilde, cheguei a trabalhar na roça. Eu e minhas irmãs, porque eu era mais velha, meu pai não tinha dinheiro para pagar alguém, então sobrou pra gente. E eu falava, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá pra mim, eu tenho que ir embora. Eu fui para Brasília com 15 anos, fui para ser babá e as coisas foram evoluindo. E a única coisa que eu falava é, eu não posso parar de estudar. E aí, quando eu fui fazer o nível médio, era contabilidade e administração. Eu e contabilidade, ou seja, números, acho que é aquele 1,20 m, né, que o Fernando falou, acho que só, oi. Então eu fui para administração. E no terceiro ano do nível médio, eu fiz um estágio no Ministério da Saúde. A minha turma foi uma das primeiras ao Disque AIDS, atendeu o Disque AIDS, né? E foi ali ouvindo pessoas do outro lado, né, vendo um pouco do histórico dessas pessoas que precisavam fazer um cadastro para receber o coquetel, a medicação. E aquilo foi me envolvendo. E eu falava, caramba, tem todo um universo aqui por trás, né? E eu sempre fui aquela, não é perfeita, mas eu sempre fui aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, aquela empatia. E eu falei, eu acho que está aqui o meu caminho. E aí, sonhei um pouco mais e fui atrás. Fiz estágio no Ministério da Saúde. E aí um colega na época falou assim, você gostaria de trabalhar na Unimed? Eu falei, moça, isso é tipo o meu de passar no cabelo. Eu falei, eu quero Unimed, plano de saúde. Eu falei, eu topo, vamos lá. Então foram 20 anos da minha vida no sistema Unimed. E quando eu saí do sistema Unimed, né, enquanto isso eu, curiosa, fui fazer faturamento, que eu pegava as guias e tudo, falei, o que acontece depois disso? Então eu fui fazer faturamento, eu fui fazer glosa, fui fazer recurso de glosa, fui fazer análise administrativa, de ir para centro cirúrgico e fazer toda a auditoria do que foi utilizado para cobrar dos convênios. E me colocar para cobrar da Unimed. Unimed, Caixa e outros lá. Então, eu era a pessoa responsável dentro do centro cirúrgico, eu ficava diretamente, né, em cirurgias, auditando tudo que foi utilizado para ser cobrado posteriormente. E depois eu vi que não era muito a minha praia, porque a gente acabava vendo pacientes meio abertos, eu ficava, não vou gostar disso. Então eu fiquei mais de um ano no recurso de glosa. Quando a operadora, né, glosava, não queriam pagar, e eu ia lá para recursar aquele valor perdido, tecnicamente perdido. E com isso, eu fiz faculdade. Claro, antes vieram os meus filhos, eu sou mãe de um casal, uma menina e um menino. Vieram os meus filhos, mas eu fiz faculdade. Eu fiz gestão hospitalar, porque de fato eu me apaixonei pela área. Enquanto isso, eu me casei, que hoje é o ex-marido. Ele era da gestão financeira, consórcio, vida, previdência. E aí ele já tinha um CNPJ aberto. E quando as pessoas falaram, por que não vender plano de saúde? Tá, eu já conhecia de plano de saúde e achava que sabia tudo de plano de saúde. Quando a gente foi para venda, e aí foi quando eu vi que eu, com a minha cabeça muito administrativa, eu tinha muito medo, porque eu no meu pensamento, que o administrativo, ele é a razão. Não sei vocês, mas o administrativo, ele é a razão.
Ele é muito pé no chão. Já o comercial é a noção, né? Vamos vender, vamos botar dentro de casa, depois a gente dá um jeito. E esse negócio de dar um jeito, pra mim, eu ficava assim, caramba, como que a gente dá um jeito agora? E foi isso, a gente foi trabalhando junto e a gente criou a Reis Dourado. Eu sou a Elizabeth Reis e ele era o Bruno Dourado, então nasceu a Reis Dourado e chegamos a ser a terceira maior corretora de plano de saúde, vida, previdência, consórcios, seguros em geral em Brasília. Eu falo terceira, mas com sabor de primeira, sabe? Por quê? O primeiro estava há 40 anos no mercado, foi ele que desenvolveu o segmento de vendas de plano de saúde em Brasília. E a outra era da operadora Amil, quando a ANS falou que as operadoras não poderiam vender. Que existe a administradora, o operador e o corretor. Então ela deixou de ser colaboradora da Amil, levou todo o comercial da Amil e montou uma corretora. Então para nós era um sabor de primeiro lugar. Porque a gente veio sozinhos do nada e abrimos a Reis Dourado. E não tivemos maturidade de trabalhar junto. Marido e mulher que trabalham junto, eu tiro o chapéu. Porque a gente não teve essa maturidade. Então eram duas pessoas com pensamentos alfa e querendo dominar o mesmo ambiente, né? E aí nós mulheres falamos assim, 20 minutos, vamos lá, a gente pescando, enfim, 20 minutos a gente já conquistou metade do mundo. Você ficar lá 1 hora, então assim, pra gente é muito acelerado. Então não deu muito certo essa parceria comercial. E com isso afetou a pessoal. Então, agora, julho de 22, agora é hora de falar a idade, né? Me vi com 44 anos. Não, hoje eu tenho 47, então tudo bem. 44 anos, 2 filhos pré-adolescentes. Como o divórcio ele entrou numa área litigiosa, então até definir tudo eu não tinha partilha, não tinha nada, e ele fez questão de dizer, se você vai com a roupa do corpo. E eu falei, eu vou. Eu tenho uma resiliência e eu vou. Porque quando eu lembrei de todo o meu histórico, para rapaz que já foi para a roça, já fez isso, veio para cá com 15 anos, fez isso e acontecia, dormia quase 2 horas da manhã para 5h30 acordar, fazer o café para as crianças da minha patroa ir para a escola, eu vou. E fui. E aí as pessoas, quando viram o nome Fênix, falaram assim, nossa, muito clichê, provocativo, não sei o quê. De fato, mas não foi pro outro, não foi uma afronta pro mercado, não foi afronta para ninguém. Foi para mim. Porque como vocês sabem, eu não sei se todos sabem, a Fênix é uma águia que pode viver até seus 70 anos, mas ela passa por um processo muito dolorido ali na faixa dos 30 anos, que ela se recolhe, arranca com o bico todas as suas penas, quebra seu bico, fica no momento ali não é de tristeza, mas num momento de reclusão, e daí vem a expressão, renasço das cinzas. Não foi pra ninguém, foi pra mim, eu preciso ser essa Fênix. Como que eu vou fazer? Eu não sei, porque minha cabeça era muito administrativa. E aí eu falei, caramba, existe uma diferença no mercado, no meu mercado, do corretor pessoa física, do corretor PJ. A comissão é diferente. Eu falei, se eu for como pessoa física, é uma comissão X. Se eu for como PJ, é outra coisa. Então, vou abrir um CNPJ. Cheguei lá no contador e falei, então, eu preciso de um CNPJ. Pra quê? Ah, não sei. MEI, não sei. E foi, ele me ajudou muito e eu abri um CNPJ. Ele falou, já que você vai ser uma empresa, não seja MEI, seja uma empresa de verdade. E eu saí de lá e falei, cara, eu sou uma empresa de verdade. Cheguei lá nas operadoras. As menores, elas até que abrem, mas as maiores, elas não abrem se você não tiver já uma nota fiscal, se você não tiver cliente, se você não tiver um rendimento. Mas eu cheguei, eu mesma, com a cara e a coragem, disse, então, eu tenho um CNPJ, eu gostaria de saber se você abre um código para mim como PJ e não como pessoa física. Essa era a frase. E aí eu falei assim, seja o que for, eu tenho uma resposta. E, graças a Deus, o mercado todo respondeu, para você a gente abre. Porque a gente já te conhece, sabe do seu histórico. Não porque eu tivesse cometido nenhuma vida. Porque lá um dos acordos era, eu não poderia em 12 meses ir atrás de nenhum cliente que a gente tinha. E nem dos corretores, que chegaram a ser 300 corretores. Então eu não podia dar no corretor, não podia dar no cliente. Então eu tinha que recomeçar literalmente do zero. E o mercado abriu a porta para mim. Então em pouco tempo eu tinha todos os códigos, mas era eu e eu mesma.
não sabia colocar uma proposta em sistema porque eu tinha todo o meu operacional para fazer. E aí uma das meninas que trabalhou comigo lá atrás, na época, saiu junto comigo e ela foi para uma outra empresa porque eu não tinha condições de pagar o salário dela. Ela era o meu administrativo à noite. Ela era o meu administrativo no final de semana. No domingo, pegava um monte de material e fazia a listinha, recebia a documentação do cliente. Eu fui para venda, aí eu fui vender. Só que eu só podia colocar à noite ou no final de semana, ou quando ela pudesse, na agenda dela. E os clientes, e aí, não chegou nada para eu assinar? Eu, calma, vai chegar. Mentira, não tinha nada entrado no processo. Falei, meu Deus do céu, vai ter que dar certo. E nisso, a abertura do CNPJ foi finalzinho de 22, então eu fiquei esses 4 meses em casa. E aí, quando foi janeiro de 23, que eu considero que a Fênix nasceu, porque nasceu a primeira venda. Eu vendi para uma criança. Aí eu fui vendendo aos pouquinhos, e as pessoas começaram a perguntar, onde você tá? Eu falei, não vou dizer que estou no sofá da minha casa, porque em casa eu não funciono, bato palma para quem trabalha de home office, eu não dou conta. Eu abri um escritório, que é a minha mesa, a mesa de um possível administrativo, e acabou. Só 30 metros quadrados, literalmente. E tava lá. Mas eu me arrumava todos os dias para o escritório. Não tinha cliente, não tinha administrativo, não tinha nada, mas todos os dias eu estava lá. E esperava passar a noite no meu escritório depois do expediente para colocar as propostas em sistema. Mas eu passava o dia inteiro lá, livre e plena, ligando, tentando fazer uma venda. Aí comecei a vender. No nosso segmento, dezembro, janeiro, fevereiro e até depois do carnaval, nada de venda. Não funciona a venda, porque início de ano as pessoas estão preparadas para Natal, Ano Novo, não vai pensar em plano de saúde. E no início do ano são todos os impostos e as contas de início de ano. Né? Escola de menino, IPVA, não sei o que. Então, é muito difícil fazer venda nesses 4 meses. E foi quando eu inventei de abrir a Fênix. Mas estava dando para pagar as contas, digamos assim. E aí eu fui vendendo aos poucos, foi quando os corretores começaram a perguntar onde eu estava. Eu falei, olha, eu estou no D-Único. E você abriu o corretor? Eu falei, não, eu estou com CNPJ aberto. Você já entrega direto para trás? Eu falei, entrego. E algumas, né, eu não tinha ainda uma comissão considerável, porque eu estava apenas começando. Embora me conhecesse, embora me desse um código, mas eu não tinha um volume para ter uma comissão muito boa para competir com o mercado. Então eu não tinha como competir ainda para pagar o corretor. Só que alguns corretores disseram, eu vou entregar para você. Eu falei, tá, às vezes eu ficava com a margem mínima, porque depois que tirava o imposto, que pagava decentemente a comissão, cara, era o mínimo do mínimo. Cara, isso... Aí a minha cabeça administrativa, eu sabia que esse negócio de abrir empresa não ia dar certo. Porque eu falei, caramba, como que é difícil empreender? Como que é imposto atrás de imposto? E eu falei, caramba, é muito difícil. Eu acho que não vai dar certo. Por alguns momentos eu pensei em recuar. Mas eu tive corretores que deixaram de ganhar 30%, 40%, 50% lá fora para ficar comigo. Até que um me deu uma sacudida e falou assim, quanto que você vai acreditar em você? Porque o mercado inteiro acredita e quer trabalhar contigo. Aí eu, eita, então tá. E foi quando realmente, de fato, nasceu a Fênix. E aí foi quando a gente começou a trabalhar. Eu já tive administrativo, hoje eu tenho uma Kelly que está comigo há mais de um ano. Que, cara, uma pensa outra completa, vamos. E aí foi quando a gente entrou no projeto de outros clientes, que eu vou mostrar para vocês ao longo desses 2 anos e meio. Algum desses clientes lá atrás que me procuraram, falou, olha, se não for com você, vai ser com um terceiro, porque com essa empresa, com a Reis Dourada, eu não vou ficar, porque eu ficava lá por sua causa. Então tem uns 3, 4 clientes que vieram por decisão deles. Aí eu falei, não vou dizer não. E hoje nós temos um projeto Sindicer, já fechamos Sindicer Brasília, Minas, Manaus e vamos fechar João Pessoa. E a gente vai, semana passada estava no Espírito Santo. Hoje eu estou aqui, amanhã estou em Brasília de novo. E talvez daqui para o início do final, no início do mês, né? Estamos em Manaus. Final de setembro, provavelmente em João Pessoa. E por aí vai, são 13 estados para a gente visitar daqui para frente. Vai sair, viu, Luciano? Amém, gente. Amém. Vai ser Amazonas, em breve vai ser São Paulo e vai ser Goiânia, que você já vai saber logo logo. Ah, tá, Goiânia e São Paulo? Estou sabendo agora, então vamos embora. Abre a agenda. Então hoje nós somos uma empresa que nós chamamos Fênix Consultoria em Saúde. Hoje nós temos 3 CNPJs.
Aqui tem a Fênix Consultoria, tem a Fênix Corretagem e a Boi Fênix, porque também estamos no segmento de passagens aéreas e a viagem, o seguro também, porque a gente já faz o seguro. Então, todo mundo viajando com a Fênix, viu? Então, a Fênix Consultoria, somos uma corretora que muda a forma de pensar das empresas. Porque o que eu penso? Eu não quero entrar numa empresa, numa associação, num sindicato, com a intenção da venda em si. Por que a gente é diferente? Porque hoje a gente quer ser uma corretora 360. Lá a gente vai fazer uma consultoria daquilo que você precisa. Eu quero um plano de saúde para colaborador, gerente, topo. A gente faz nivelado para cada um. Eu quero plano odontológico, eu quero seguro de vida, eu quero assegurar o meu patrimônio, eu quero fazer o seguro da minha residência, eu quero fazer o seguro da minha empresa. Eu quero viajar, eu quero o seguro da minha viagem, eu quero o seguro do meu carro, eu quero alavancar patrimônio, eu quero fazer consórcio, eu quero fazer a proteção sucessorial, que eu acho que é uma coisa bacana que eu vou me aprofundar nisso daí também. Então a gente faz tudo isso. Então a gente vai lá e traz o melhor. Porque pessoas perguntam assim, qual é a sua faixa de preço? Porque eles acham que o plano de saúde é nosso, né? Então qual é o seu plano? Você faz quanto? Os planos de saúde eles já vêm tabelados para nós. Não temos o poder de diminuir tabela em plano de saúde. Eu tenho o poder de dizer para você que eu tenho um plano de R$100 a R$10.000. Vamos ver qual é aquele melhor para o seu perfil. Aí é o nosso papel, de desenhar aquele plano de saúde que fica bom para o seu colaborador, para o seu gerente e para você e para a sua família. Porque eu falo, não existe plano ruim, existe plano mal vendido. Porque se o cliente entender que ele está pagando hoje o de R$100, mas tem até 10.000, é claro que a gente ainda encontra pessoas que pagam de 100 querendo ter os benefícios do de 10. Querendo ir para o Sírio-Libanês, querendo ir para o DF-Star, querendo ir para São Paulo, para os melhores hospitais. Mas ele tem que entender que há uma escala. Amanhã ele pode estar no de 10. E ele vai ter todos os benefícios que o de 100 hoje não oferece. O que muda, gente, num plano completo? Só para deixar claro. Um plano completo, o que eu estou dizendo é cirurgia, internação, UTI completinho. O que muda são os locais de atendimento, porque a cobertura, conforme a lei 9656 da ANS, é igual. Eu posso pagar um plano de R$200, que ele vai cobrir o de 10.000. Mas por que o outro custa 10? É um hospital diferenciado, é o laboratório que vai na sua casa e colhe seu sangue, que vai na sua empresa colhe o sangue do seu colaborador. É um reembolso em 24 horas. Você vai para o exterior, você tem seguro viagem. Você está lá em São Paulo e você quer ir naquele médico renomado, mas a sua agenda está lotada, está corrida. Eles marcam para você. Eles compram ingresso de shows para você e te cobram na sua fatura, mas vai lá. Tem um concierge à sua disposição 24 horas. Para marcar consulta, para comprar ingresso de show, para marcar um restaurante, para tudo que você precisar. É a sua secretária dentro do plano de saúde. Eu também tenho esses benefícios. Eu quero viajar para fora. Temos plano com seguro lá fora. $300.000, $500.000 para você ser atendido lá fora. Ok? Então esse é o nosso perfil hoje. Como eu já disse, hoje o nosso foco é plano de saúde e odontológico, seja ele empresarial, e isso inclui as pequenas empresas, que é empresa familiar, a partir de 2 vidas eu já consigo fazer. Mãe e filho, marido e mulher, sócios, 2 pessoas, 2 no CNPJ mais 1, eu já consigo fazer o plano de saúde. Tem os planos odontológicos, os planos coletivos. Coletivo, vocês aqui é uma modalidade, não, o Sindicé é uma modalidade coletiva, embora é uma fatura única, quem paga é o CNPJ do Sindicé, mas é aquelas pessoas que têm vínculos associativos, filiados, que não são CLTs. Né? Então esse é o coletivo por adesão, ou é aquela pessoa diretamente pela estudante, pelo seu CNPJ, pelo seu diploma, sua carteira assinada, isso é um coletivo por adesão que a gente chama. Planos individuais, hoje são poucas opções que existem. Em Brasília, hoje a gente trabalha com a Medicênio e a Apivida. Todo mundo conhece a Apivida, né? A Apivida hoje nasceu no Nordeste e está praticamente no Brasil todo. Patrocínio do Flamengo. Também temos o seguro de vida. O seguro de vida, ele é um contrato que garante uma indenização em dinheiro ao segurado, aos beneficiários indicados por ele. Quando a gente vai numa empresa, às vezes fala assim, não preciso, lá na minha empresa tem. A sua empresa tem,
para se caso acontecer alguma coisa com você enquanto empregado. Porque no dia que você sair, você não tem seguro de vida. Tem uma colega que é do sistema Unimed, 20 anos de Unimed, e lá nós éramos colaboradores, nós tínhamos mesmo o seguro de vida, tinha tudo. Nosso seguro de vida, inclusive, era muito bom. E aí, quando ela saiu, ela não se atentou que depois que ela sai, ela não está segurada. O seguro é da empresa para você enquanto funcionário. E, infelizmente, 4 meses depois, ela descobriu um CA de mama. E ela não tinha seguro. Aí tem como correr e fazer o seguro? Não. É o carro batido. Depois que bate o carro, você não consegue fazer seguro. Tá? Então, é bom e é interessante quem é de empresa privada ou trabalho, fala, lá na empresa eu tenho. Mas se você perde a condição de colaborador, você não tem. Se aqui você perde a condição de filiado, não é presidente? Sim. Então, gente, o sindicato... E associado, né? Que está falando sindicato, mas associação entre os mesmos modelos de negócio. Porque aqui o sindicato, o Sinseg, fez para todos os seus filiados sindicalizados. Todos hoje estão assegurados. Então, esse é o nosso papel hoje. Todos os sindicés têm o seguro ofertado para os seus filiados. Aqui é muita coisa, mas como o meu tempo está curto, eu tive que falar um pouquinho da minha história, eu já comi metade do meu tempo, né, presidente? Então vamos acelerar um pouquinho. Acabou o seu tempo já. Já? Você já está no aditivo. Ixi, estou na prorrogação? Aproveita. Seguro viagem, como a gente já falou, né? O seguro principal é tudo que você leva na mala, nas viagens nacionais e internacionais. Porque assim, gente, não tem coisa pior, não sei se vocês já tiveram mala extraviada, demora, ou mala que foi avariada, chega a quebrar, porque eles se jogam com muito carinho, né, nossas malas. Nossa, muito amor, gente. Então assim, hoje nós fazemos seguro viagem, seja ele nacional ou internacional, tá bom? E também tem aqueles que eu acho interessante para empresas ou associações que viajam o mundo muito, você faz um seguro válido por 12 meses. Que aí você não precisa ficar fazendo seguro toda vez que vai viajar. 12 meses. Toda vez você já está segurando durante 12 meses. Okay? Isso daqui eu achei interessante, que é de responsabilidade civil. Aqui a gente pode trazer voltado para os profissionais, para o médico, para a Nutri, que está aqui, para todo mundo, sabe? Esse profissional que ele é dono do seu próprio negócio, né? Então, assim, aqui é interessante. Essa responsabilidade civil está mais ligado caso aconteça alguma coisa com alguém. Ou com você, por exemplo, eu sou cirurgiã, eu dependo das minhas mãos, eu dependo dos meus olhos. E se amanhã eu ficar incapaz de fazer uma cirurgia? Seja capacidade temporária ou incapacidade permanente. Aí tem esse seguro e tem um seguro chamado DIT, que é por diária de incapacidade temporária. Aquela coisa temporária, eu faço o seguro baseado na minha renda, que quando eu estiver afastada, eu estou recebendo. Ou seja, não tem um impacto no meu salário, porque se eu sou o provedor, ou eu tenho parte da renda da minha família, vem de mim, então acho que é interessante você fazer esse seguro. E esse daqui é aquele que lida justamente com o outro. Um médico, um advogado e o cliente se sente lesado, você pode usar o seguro para custear isso. Aquelas ações, para a empresa, para ações trabalhistas também. Patrimonial. Isso aqui você pode fazer o seguro da sua residência ou da sua empresa. É justamente isso mesmo, assegurar o seu patrimônio. Sei lá, você tem uma fachada linda e teve um tumulto lá fora e quebrou sua fachada, quebrou os vidros, está coberto. Roubos, furto, danos elétricos, hidráulicos, incêndios, responsabilidade civil com terceiros, despesa com reposição de documentos, equipamentos. Eu tenho uma cliente que ela tem 4 lojas, a última ela inaugurou em Palmas. É dentro de um shopping, tem o seguro do shopping, mas ela faz questão de fazer o seguro das lojas dela, com um valor diferenciado, porque é uma loja com público A, B e A+, né? Então ela tem algumas coisas lá, luminárias, tem muito LED, tem muito vidro, então ela faz questão de ter esse seguro. Residencial. Gente, é interessante. Eu tenho na minha casa, ela tem algumas pessoas que têm. Por quê? Porque às vezes a gente está na correria do dia a dia e acontece algumas coisinhas mesmo, até uma caixa de gordura que transborda. Bom, eu sou sozinha com os meus filhos, então eu me vejo na necessidade de ter alguém para estar fazendo esses reparos. E na correria do dia a dia, para eu parar, para ir atrás de alguém, fazer um orçamento,
estar lá, receber essa pessoa, então às vezes toma muito tempo. Então eu só aciono a seguradora. E ele vai lá e faz. Tá? Então assim, é claro que a gente pensa aqui em raio, em explosão, essas coisas, fumaça, queda de aeronave. Isso é muito difícil de acontecer. Então eu nem penso nessas coisas, eu penso no nosso dia a dia mesmo. Uma chave que perdeu, que ninguém acha, que depois que você manda fazer uma cópia, a chave aparece, né? Então, sei lá, chama o chaveiro, ele vai lá e faz, aí tu acha a chave. Meu filho botou a chave num bolso, que botou não sei aonde, que a bermuda, nunca mais usou, depois achou. Tá? Aluguel garantido, isso é muito interessante. Sei lá, por algum motivo você atrasou o aluguel, seja, sei lá, por alguma incapacidade temporária, teve perda do emprego, perdeu o emprego, pode assinar a seguradora para ver a questão do seu aluguel, tá bom? E aqui a gente personaliza, porque seguro é muito diferente do plano de saúde. O plano de saúde, às vezes, a operadora tem 4, 5, 6 opções. Mas no seguro é uma prateleira que eu tenho que sentar com você e ver a sua realidade. Isso aqui faz sentido, isso aqui eu quero, isso aqui não quero, isso aqui não quero. E ainda tem o valor. 10 mil, 50 mil, 1 milhão, sei lá. Você vai me dizer e a gente vai desenhar juntos e no final a gente descobre quanto fica. Então, às vezes perguntam assim, não, mas você tem uma média de quanto é? Não tem como ter média, porque tudo é personalizado. Direito sucessório. Gente, eu acho isso aqui muito bacana e eu estou assim comendo esse assunto porque eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. Para quem tem sócios, não sei se aconteceu algo assim comigo e eu fui lesada, eu fui a parte que saí sem nada, digamos assim. Então isso aqui eu acho muito interessante. Eu sou sócio com alguém, seja ele familiar, marido, alguém, ou uma pessoa totalmente fora do meu vínculo familiar, né? Sou sócio. Só que eu fiz a sociedade com o Renato. Só que o Renato tem, são 5, né? 5 filhas e não sei mais quem e tudo mais. Mas eu fiz a minha parceria com o Renato. Se amanhã o Renato falta, se amanhã o Renato falta, as 5 herdeiras, por direito, elas vão querer. Ou as 5 herdeiras vão, não, deixa eu entender aí que eu também quero entrar no lugar do meu pai. Tem 2 formas que eu acho interessante. O nosso contrato vai blindar que herdeiros não sucedem o lugar do outro. Eu indenizo o seu herdeiro. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o herdeiro, gente, se é um herdeiro que já está dentro com o Renato, que já faz parte, que já conhece, que já sabe como funciona, é fácil de tocar. Mas muitas vezes os herdeiros têm suas próprias vidas. Não é médico, não sei o quê, não quer entrar no negócio do pai ou da mãe, não quer fazer, não quer ir para lá. E às vezes é forçado para dar continuidade. E às vezes não dá, porque começam os atritos, ou às vezes não entende, ou então vai ser aquela pessoa frustrada porque teve que assumir o negócio da família, porque não era isso que eu queria. Se hoje você tivesse poder de escolha, eu estava fazendo outra coisa, mas eu tenho que estar aqui ligada no patrimônio da família para não deixar acabar. Então esse seguro eu acho interessante. É você indenizar a família do que venha a faltar, tá? Que aí você meio que preserva a empresa no sentido daquilo que você e o sócio original pensaram. Então ela continua seguindo. Aqui tem muito mais coisas, depois eu posso passar essa apresentação para vocês. E claro, tem os demais ramos. Previdência, tem o seguro do automóvel, tem a prestamista, tem consórcio, responsabilidade civil dos demais ramos. Prestamista eu acho interessante também, gente, vamos supor. Eu, Elizabeth, fui lá no meu banco, fiz um empréstimo lá para comprar uma casa. E aí o banco faz o seguro, ou você nesse caso que vai fazer o seguro, que se caso a Elizabeth não pagar, morrer, enfim, acontecer qualquer coisa, vai pagar o empréstimo para o banco, no meu lugar. Então o banco já fica com uma garantia que se por algum motivo eu não quiser, não puder pagar, eu tenho um seguro para isso. Hoje os bancos já fazem automático. Outro dia lá estava vendo um desconto no negócio de Icatu, e eu falei, gente, eu não fiz nada com Icatu, embora eu tenha Icatu, mas nunca fiz nada. Aí descobri que o Sicredi fez para mim gentilmente, porque eu peguei um valor lá, e aí ele já fez esse seguro, que é o mesmo seguro que a gente faz também. Esse aqui são algumas das operadoras, né, que a gente trabalha. Pleno Saúde, Apivida, Mais Saúde. Mais Saúde é do Espírito Santo. Porto, Seguros Unimed, Bradesco, Amil, Medicênio, Qualit, Unity. Continua aqui como Sul América, Bradesco, Icatu, Amil, Porto, Suaire. Suaire, gente, é um benefício maravilhoso. Hoje
tipo um vale alimentação que as pessoas falam, um VR, só que o Swile ele faz assim, tem uma rede muito maior. Lá você coloca o crédito, você não precisa ficar nominal. Você coloca crédito para gastar com passagem, almoço, refeição, vale combustível, cesta de Natal de final de ano, você dá o dinheiro, você faz tudo pelo cartão Swile, tá? A Alice, que vocês conhecem, a seguradora, a MAG, Bom Geral, a Ego, e no Sindicé, no seguro de vida, quem está conosco é a Sul América. Então hoje o parceiro Sindicé no seguro de vida é Sul América. Hoje são alguns dos nossos clientes. A Petrovitro é uma empresa de petróleo que tem uma sede em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e no Espírito Santo. Então a gente começou há 2 anos lá no Mossoró e abrimos agora a Capixaba que eles compraram aqui no Espírito Santo. Então, em junho, eu estava dentro de um estaleiro, que é o 3º maior estaleiro do Brasil lá no Espírito Santo, que é o Jurang, lá em Aracruz, no interior mesmo. Então eu estava lá dentro, fechando mais uma empresa do Grupo Petro. É uma empresa de petróleo, onde todo o petróleo deles eles exportam para fora. Então eles é a 2ª maior no Brasil, a 1ª maior é a nossa Petrobras, né? Brasil Center Shop, Grupo Melk Dourado. O Melk hoje é meu mentor financeiro, que até então eu era só uma mulher no CNPJ, eu não era uma empresa, então eu tenho um mentor financeiro hoje, então eu estou sendo acompanhada pelo grupo dele e ele é meu cliente no plano de saúde desde 2019. Foi um dos que quis vir junto comigo, o Shop quis vir junto comigo, ProTCU, que é a Associação do Tribunal de Contas da União, quis vir comigo, entendeu? Trix, eram os meninos que a gente trabalhou na Unimed, que a gente se conhece há mais de 20 anos, e abriram a empresa Trix Tecnologia. Lá, nas Unimedes, hoje, eles usam um sistema chamado SAW. Alguém já ouviu isso? Já ouviu essa expressão? SAW, já ouviu, doutora? Enfim, quem criou foi a Trix. A Capixaba Energia, que é do Grupo Petro. Tribunal de Justiça de Goiânia, em parceria com o corretor, a gente conseguiu lá o TJ de Goiânia. A Lions é uma empresa de contabilidade. Ideal Home Center, Lenildo, que também é um dos clientes que desde 2016 optou para vir com a gente. É uma empresa de materiais de construção. Aí temos Sindicé MG, que já está com a gente, Sindicé Amazonas e a Enigma Serviços também do Espírito Santo, que está fechando, que também é do Grupo Petro, Capixaba, todo mundo ali, ok? Está dentro do estaleiro. E aqui a gente vai falar um pouquinho, aqui como eu disse, a parceria no Vida é Sul América. Então, se disser, pensando em você e seus filiados, contrapôs esse seguro para todos os filiados. Vamos fazer propaganda, porque quem não tem que se filiar para ter o benefício. Hoje, nós, o Sindicé, já estamos presentes, isso é contrato firmado, que já está valendo, que já está em vigência. Sindicé MG, Sindicé Amazonas, Sindicé DF. E os outros que já estão em andamento é Paraíba, Espírito Santo e mais alguns, né? Isso aqui foi o que eles contrataram, para vocês terem uma ideia, para cada beneficiário. Morte acidental, o titular, a família tem indenização de 10 mil. Se houver uma invalidez total parcial, 10 mil. Uma assistência familiar funeral de 7 mil. E descontos em farmácia que chega até 70%, que vale a pena, gente, funciona mesmo, tá? Então, isso aqui, não vou falar os valores, mas é um valor mínimo para o sindicato, porque é uma questão mesmo de parceria. A assistência funeral é para o cônjuge, companheiros e filhos até 21 anos, tá bom? Então, assim, gente, quando acontecer uma sinistralidade, quando acontece, a gente só liga na seguradora. Porque é um momento tão difícil que você não precisa se preocupar com nada. Você liga, eles fazem toda a tratativa de documentação, de corpo, de tudo, leva para a capela, tem toda a parte do... Como é que fala? Parametrização, tem coroa, tem tudo. A gente até fala assim, nesse momento a sua preocupação é tomar um banho e lá velar o corpo do seu ente. E lá. É só isso. Ah, eu sou do Amazonas, mas eu quero ser enterrado no Rio Grande do Sul porque eu nasci lá. Faz translado de corpo em todo o território nacional. Então tudo isso está coberto pelo sindicato. Não só enterrar, eu quero ser cremado. Também dá, também pode.
Você pode fazer traslado de corpo, você pode ter a livre escolha de onde você quer enterrar seu ente querido. Não é só para o Sindiceg, viu, gente? Isso em todos os seguros. Eu vou fazer o seguro, eu quero ter a liberdade de ser enterrada na minha cidade natal. Eu quero ser cremada, tá? Então, acompanhamento de serviço, tratamento do corpo, sepultamento, cremação, sala de velório, traslado de corpo, mortuário também, vai com roupa bonitinha. A não ser que você queira levar uma roupa. Descontos em farmácias pode chegar até 70%. Gente, usem, tá? Todos os nossos clientes que têm o seguro, basta apresentar o CPF, tem desconto Droga Brasil, Droga Raia, São Paulo e Pague Menos. Só apresentar o CPF. Só apresentar o CPF. Às vezes ele pode pedir a carteirinha do plano. Mas às Mas vezes é muito difícil. A Droga Brasil eu já sei, só o CPF. Pague Menos também. Mas carteirinha do plano que é o plano de seguro? Do O seguro. seguro tem um aplicativozinho. Tem um aplicativozinho, você apresenta o aplicativo que você é Mas o segurado. da Sul América ele já está em sistema. Quando eles digitam o CPF, ele já consta você como segurado. Gente, isso não é só para o Sindiceg, viu? Para todos vocês. Então é isso, bem rapidinho. Não deu para ler tudo, porque senão fica uma coisa muito extensa. Deixa eu só ver se falando com coisa eu estiver errado. Aqui nós estamos falando de impacto de saúde. Ela estava falando de Sindiceg. Isso vai vir para o impacto de saúde como um todo, Já para é. todo mundo. Deixar claro para todo mundo que vai falar assim de SER, mas eles entendam o impacto de saúde. Só que os Desculpa, contratos gente, de fato. são os mesmos. Os É mesmos porque- benefícios para as duas entidades. Isso. Hoje foi firmado e finalizado via Sindiceg, mas todos esses benefícios serão via impacto. Pois é, porque a associação abraça todos os Sinceses e as outras empresas que agora Sim, fazem sim. parte da associação da Impacto de Sim. Saúde como um todo. E aí a gente consegue desenhar isso para todo mundo via impacto, né? Se for de forma padrão e geral, igual a gente fez aqui, que esse aqui é o mínimo Sim. para todos que estão ligados a impacto. Ou se cada um aqui, não, eu quero fazer um conforme a minha realidade, a gente também faz. E claro, por ter vindo da Impacto, que nós também somos parceiros do Impacto, todos aqui têm um benefício de ser uma comissão diferenciada, de um valor diferenciado. Porque tudo está ligado à comissão. Então a gente baixa o nosso comissionamento para que você seja beneficiado na conta. Quando a pessoa se filia à associação, automaticamente é atendido todos os benefícios. Sim. Porque o interesse de trazer lá de Brasília e apresentar para vocês, porque vocês estejam cientes do que está falando, do que está trabalhando. Só dizer que você tem um seguro de vida depois que entrou no projeto é muito aberto. Ela está explicando todos os benefícios que vocês têm. Então, qualquer pessoa, é mais um argumento, filiou-se, já ganhou um seguro de vida, seguro funeral, que é muito superior ao valor que você paga em qualquer instituição. Sim. Para vocês terem uma ideia, só falando assim no grupo, a gente consegue, por exemplo, um seguro desse, familiar ou individual, numa faixa de 70, 80 reais por pessoa. Aqui pelo Impacto, eu não sei como se vocês vão repassar ou não, a gente está trabalhando na casa dos 10 ou abaixo dos 10 reais. Perfeito. Perguntas? Dúvidas? Eu queria só dar os parabéns, que hoje, 17 de agosto, é o Dia Nacional da Mulher Empresária. Esse Nossa. testemunho, né, ele mostra aí o quanto as mulheres que empreendem nesse país e que empresário têm uma trajetória muito mais difícil, um contexto de obstáculos bem maiores em relação aos homens. Não querendo desmerecer, mas a mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que dar conta de casa, filho, marido, tudo. Então, só nós sabemos todas as dificuldades que nós passamos para nos mantermos de pé nesse mundo corporativo. Então, Sim. parabéns, porque Obrigada. você, mais do que ninguém, merece essa nossa homenagem nesse dia de hoje. Obrigada. E é isso? Mais alguma pergunta? Só isso. É isso. E, gente, a Elizabeth é parceira nossa da associação, para esse, ela apresentou aqui a parte de seguros, mas para muitas outras coisas, e vai ajudar a gente, como a Gisele falou ali, tem expertise grande nessa área, então para colocar o produto no mercado, para venda, eu vou chamar ela como parceira com vários projetos que a gente está aqui comentando. Então, quando falar de Elizabeth, você sabe quem que é. Sou eu. Quero muito fazer, presidente, pela Boifense, pela agência de viagem, um pacote de viagem bacana, com os valores bacanas, sabe que você vai pagando ao longo do Sim. ano, para que a gente realmente tenha esse momento igual lá, dos 80 ao 20, né? Sim. Os 80, 20. Esquece, você gravou. Então, assim, pra gente ter realmente esse momento de desafogo, de descanso, de tudo, e às vezes na nossa correria a gente só lembra, enquanto vai
vai passando próximo, porque a gente só lembra de se programar para uma viagem já bem próximo. Sim, É quando a gente vai ver, o custo não é tão bom. sim. Às vezes você já vê aquelas pessoas, nossa, eu comprei ida e volta por R$700. Quando tu vai ver, nem os 700 não dá nem a ida, quanto mais a volta. Então, assim, se programar, fazer um estudo. Nós temos assim, você monta a sua viagem, a gente vai lá e personaliza, mas existem parceiros e tem como a gente fazer para grupos. Cara, eu tava vendo que por grupos fica mais barato. Eu consigo para 3 países lá fora, R$10.000. Sim. Com passeios, com tudo. A gente tem guia, essa tudo. mesma necessidade, e aí só para os colegas entenderem mais, um projeto que já surgiu, a gente vai formatar isso muito bem, que ela está descrevendo, e é exatamente isso. Qualquer um de nós, ou os afiliados, associados das empresas que a gente presta serviço, vão ter acesso, por exemplo, escolhe um país aí, Portugal, e a gente tem esse sonho. A gente fecha o pacote para o ano que vem, você paga parcelado esse ano todo. Mas como eu fechei com um ano de antecedência, a passagem é mais barata, a estadia é mais barata, tudo é muito mais barato, seguro é muito mais barato. Então, assim, na verdade é uma organização da sua viagem. Sim. E aí a gente vai querer fazer todo mês uma equipe do Impacto. São vários estados que estão chegando. Para um local desse diferente. Sim. Então, não só lá fora, como aqui dentro. Sim, também, aqui também. Entendeu? Então, lá fora, você botou o pezinho, você já tem que estar segurado e não é barato, então a gente precisa se programar, porque claro que ninguém viaja pensando que vai acontecer alguma coisa, mas se acontecer, a gente tem que estar preparado. Então é isso que a gente faz, é uma consultoria mesmo, e a gente vê o que é melhor. Ah, eu não quero ir para Portugal, vai para Espanha, vai Chile, Argentina. Eu tinha vontade de conhecer a neve, parece uma criança. Eu tenho uns vídeos que faço, meu Deus, não é uma senhora de 40 e poucos anos brincando na neve, correndo para lá e para cá. Eu fui. Maravilhoso, parece uma criança. Mas só detalhes, gente. Deixa para depois, que senão. Já também já, mas